colonização espanhola, que está aqui. Aqui nós temos um mapa, né, das Américas, com algumas gravuras extras falando de riquezas, de vegetação, de fauna, de flora, de água, de patrimônio aqui como o Machu Picchu, que está aqui. E vamos começar a falar da conquista. Observe aqui, por favor, que nós vamos falar da conquista da América pelos espanhóis. É uma conquista. Quando a gente fala de conquista, logo a gente pensa em dominação. Para eu conquistar, eu tenho que dominar. Então, quando eles chegaram, os espanhóis chegaram à região da América, eles foram muito bem recepcionados pelos nativos, que pensavam que era um deus deles, que no passado havia ido embora e que esse deus estava retornando. Então, eles receberam os espanhóis, que são europeus, muito bem, com muito agrado, com muitas festanças, assim, no sentido de querer bem. Só que quando os espanhóis chegaram, eles já tinham em mente o que eles ou já planejaram, né? O que nós vamos fazer se nós encontrarmos um território? Nós vamos dominar. Nós vamos dominar para fazer o quê? Para explorar. Para explorar o quê? Tudo que tiver naquele local que possa produzir riqueza para o país europeu, no caso a Espanha. Eles não vieram aqui para fazer turismo. Eles vieram para impor poder. Vamos lá. Lembrando que é uma aula participativa. Não quero ninguém apático nas minhas aulas. É uns contribuindo com os outros para adquirir conhecimento. Vamos lá. Pode começar. Oi. Quando eles chegaram aqui no nosso território, eles tiveram que produzir, porque não estava nada pronto. É diferente do quando eles chegaram da África, que já tinha uma estrutura. Quando eles chegaram na Ásia, que já tinham estrutura. Aqui eles vão ter tudo para ter muitas riquezas, mas eles precisam organizar a produção, a extração de minerais, a produção em larga escala de alimentos, porque aqui já tinha plantações, né? Como que o povo vivia? Mas aí eles vão produzir muito para poder levar, vender e virar renda, economia. E vão adotar algumas práticas, né? Sim, eles vão ter que colocar como eles querem que isso aconteça. É uma organização. Pensa na sua casa. Se não tiver uma organização, não flui a casa. Né? O papai trabalha com um objetivo. Eu vou trabalhar para comprar daqui 6 meses um carro novo. Eu vou trabalhar daqui 6 meses, vou fazer um banheiro novo. Então, tem que ter um objetivo. Então, para isso, tem que ter uma organização. Quem está de câmera fechada está ausente na minha aula, viu? Todo mundo que está de câmera fechada não está presente. Está ausente. Vamos lá. Começando aqui, pode começar o Arthur. Faz dias que o Arthur não colabora. A colonização espanhola. A conquista da América pelos espanhóis. O contato inicial de Cristóvão Colombo com as populações nativas da América foi muito amistoso, levando o comandante a demonstrar sua surpresa diante das pessoas que ele considerou serem de tão bom coração e de tanta boa franqueza. Em seu diário de bordo, Colombo registrou que os nativos extravasaram de amizades pelos espanhóis, prodigalizando-lhes sinais de confiança e familiaridade. Fizemos-nos tanta obsequios. Não, obsequios é o mesmo que favores, gentilezas. Obsequios que eram maravilhas. Vinham a nado trazendo em sua canoa periquitos, fios de algodão e espécies de dardos. Enfim, eles pegaram e davam tudo o que possuíam,
tudo de boa vontade. Eram muito simples e pareceu-me gente desapegada de tudo. Então, quando eles chegaram, as embarcações eram grandes. Eles não conseguiam chegar na beirada do mar. Eles tinham que ficar em alto mar, a uma distância. Os nativos iam até a nado levar agrados para os colonizadores. Por quê? Eles não tinham maldade. Eles jamais imaginavam que eles estavam chegando para destruir o império deles. Eles pensavam que eles seriam amigos. E amigos a gente agrada. Amigos a gente quer bem. Então, nesse ponto, os nativos das Américas foram simplórios. Foram inocentes. Então, o que os conquistadores logo pensaram? Tá fácil para nós. Vamos tirar isso assim, ó, de letra. Vai ser uma dominação, ó, fácil. Pode continuar, por favor, o Gustavo. Professora Tânia? Mas Oi, eu tenho uma pergunta. Pode Isso falar. daí foi os astecas, mas e os incas? Os incas, eles não tinham as mesmas culturas do que os astecas. Eles partiram para uma guerra contra os Na incas. verdade, Otávio, dentro de toda essa situação vai ter embate. Tanto com os astecas e quanto com os incas. Mas, independente de ter esse embate ou não, eles vão dominar com certa facilidade, até porque eles têm uma arma poderosa, que é cavalos. Entendi. Imagina você vai brigar comigo, né? Você está com estilingue, eu estou com um revólver. Qual que é a sua chance comigo? Nenhuma. Pouca. Só se você for igual aquele cara que matou o Golias lá, o Davi. For uma pedrada certeira. Né? Caso contrário, você praticamente não tem chance comigo. Você pensa assim, o cavalo sapateando sobre as pessoas. Uai, é sem jeito. Professora Tânia? Oi. Mas nesse período que Cristóvão Colombo havia chegado lá, ele não sabia que era a América ainda. Não, mas assim, independente de saber que era América ou não, é um continente novo, é um local novo, é um território novo, que tem habitantes e que os habitantes parecem simplórios demais. Né? Pode continuar, Gustavo. Só que minha pergunta era assim, essa foi a primeira impressão com os astecas, né? Que eles agradeceram, não fizeram nada por enquanto. Mas e a primeira impressão com os incas? Vai ser do mesmo jeito. Eles não vão ter dificuldade, não. Eles vão para cima mesmo. Gustavo. Mas Depois dos primeiros contatos, Gustavo. É porque eu tava com mutado. Depois dos primeiros contatos com a terra, os espanhóis deram início à ocupação das seguintes regiões: Antilhas, onde estabeleceram núcleos permanentes, necessários para a organização de expedições de entrada no continente em direção ao atual território mexicano, em que estavam estabelecido o Império Azteca. Da região norte da América do Sul, onde se concentrava o Império Inca, e da região do Rio da Prata, por meio da qual foi possível que os espanhóis se embrenhassem em direção ao interior da América do Sul, atingindo a Bolívia, na qual estavam as famosas minas de prata da região de Potosí. Então, eles vão entrar, eles vão adentrar, eles vão infiltrar em toda essa região. Qual região? O que nós chamamos de América Central, América do Norte e América do Sul. Então, eles vão conquistar esse território aqui assim, ó, pela beirada, ó. Ó. Até chegar hoje no atual México. Vamos lá, pode continuar, Gustavo. Professora, Oi, Arthur.
essa descoberta através da América foi depois que eu não lembro quem deu a volta no círculo Navegação? Sim. Gustavo, vamos à ação. A ação dos espanhóis foi rápida e eficaz. Entre essas ações, destacam-se a liderada pelo espanhol Hernán Cortés, que em 1521 subjugou o povo asteca. Subjugar, debaixo. Subjugou. Então, ele vai colocá-los inferior. Então, o Hernán Cortés é um grande conquistador europeu, espanhol. E ele vai agir com rapidez e com eficácia. Para quê? Para liderar, para subjugar, para destruir, no caso aqui, o povo asteca. Foi o primeiro povo a ser dominado? Nesse caso aqui, Pode continuar, Gustavo. Um questionamento frequente sobre essa conquista é: como um número pequeno de espanhóis conseguiu conquistar um poderoso império que contava com um exército de 500 mil homens, aproximadamente? Essa questão intrigou diversos estudiosos que procuraram investigar e compreender esse processo. Uma das explicações recorrentes é a de que os astecas, liderados pelo imperador Montezuma, receberam os espanhóis com presentes, festas, sacrifícios, além de fornecimento de escravizados. Essa recepção estava relacionada a uma profecia de que o deus Quetzalcóatl, que havia fugido pelo mar um dia, retornaria. De acordo com os relatos dos próprios nativos, os europeus chegaram exatamente no ciclo esperado para o cumprimento dessa profecia. Diante dessas crenças, Cortés foi considerado esse deus, e os demais espanhóis também foram tratados como deuses. Pensa a inocência. Tratar esse invasor, mas também eles não sabiam que era um invasor. Tratar esse conquistador, mas também eles não sabiam que era um conquistador. Tratar esse homem mau, mas eles também não sabiam que ele era mau. E deram a ele o quê? Presentes, agrados. Olha que homem fingido. Recebia os presentes. Que homem do mal. Pode continuar aqui para a tia Tânia, a Maria Clara. Essa relação amistosa, a princípio, contribuiu para que os espanhóis ganhassem tempo e pudessem conhecer melhor o território e a sociedade que eles dominaram. Um minutinho. Aqui vem essa palavra aqui, ó, relação amistosa. Isso não é uma relação amistosa. Isso é uma relação fingida dos europeus. O que os europeus fizeram? Nesse tempo em que os nativos ficavam agradando-os, o que eles faziam? Eles começaram a fazer alguns contatos com alguns nativos. Pequenas amizades mentirosas. Que aqui no livro fala amistosas. Eles fizeram acordo com nativos. Imagina que você chega num local que tem 1000 pessoas. E você é astuto. Você já está com a maldade aqui, ó. Aí você logo pensa, eu tenho que fazer alguns contatos com algumas dessas pessoas que estão aqui. Para que fazer contato com algumas pessoas? Para eu tirar das outras o chão. O que esses conquistadores fizeram? Eles fizeram parceria de destruição. Como assim, professora? Eu fico amigo do Vinícius, que é nativo, e o Vinícius me ajuda a dominar os outros nativos. Ele me conta o ponto fraco dos outros. Ele é tão simples, o Vinícius, tão simplório, que eu vou conduzindo o Vinícius com a minha maldade e ele vai contando.
porque ele acha que eu sou bom. É uma parceria falsa, não é amistosa. Eu não concordo com essa palavra amistosa. É fingida, né? Então, eu faço parceria com o Vinícius, com a Lara, com o Lucas. Para quê? Para eles me ajudarem a destruir os outros. Ah, mas para quê? Eles vão ganhar alguma coisa com isso. Eles não vão fazer também parceria só porque eles são simplórios, não. Eles vão fazer porque eles vão ter algo em troca. Eu vou me ajuda, eu te ajudo depois. Mas, na verdade, acabava destruindo eles. Acabava no futuro, que no futuro ia destruir toda a família deles, todo o povo deles. E eles, às vezes, ficavam numa boa. Mas e a consciência da pessoa que faz uma maldade dessa? Pode continuar, Maria. Quando esse tipo de relação cessou-se, os europeus aproveitaram de sua superioridade bélica, usando armas de fogo, espadas de aço e cavalos, que eram conhecidos nas terras americanas, e utilizaram todo tipo de violência contra os nativos, assassinando, inclusive, o imperador Montezuma e destruindo a cidade de Tenochtitlan. Além de... Minutinho, Maria. Olha para vocês verem. Eles vão destruir o povo, mas eles vão destruir o comandante do povo. O povo que não tem um comando se perde. Não tem a quem se agarrar. Eles vão destruir a cidade dos astecas, a principal cidade do Azteca. No centro de Tenochtitlan tinha um templo asteca. O que eles fazem? Destrói o templo asteca e constrói naquele lugar uma igreja católica. Constrói uma igreja de São Tiago. Aí eles vão ter 2 propósitos de uma só vez. Quais são os 2 propósitos? Primeiro, destrói o comandante e a sua cidade. E já começa a impor poder sobre a religião. Porque eles tiram um templo politeísta e colocam uma igreja monoteísta. Isso tem que estar armado na cabeça do sujeito. O sujeito já chega armado de arma e armado de estratégias. Pode continuar, Maria. Além desse poder bélico, alianças com os povos inimigos dos astecas foram feitas, o que reforçou a ação militar dos conquistadores. Olha isso. Além do poder bélico, além das armas, dos cavalos, eles vão fazer alianças fingidas. Para quê? Para destruir os outros. Maria, continua. Professora? Só um minutinho. Pode continuar, Maria. Os vencidos que resistiram heroicamente os ataques foram massacrados e os sobreviventes submetidos às mais duras condições de trabalho e de vida. Só um minutinho. Então, milhares foram mortos. Quanto mais morte, melhor para eles. Por quê? Porque evita problema. E os que sobraram? Os que sobraram, heróis de guerra, vão trabalhar, vão ficar subjugados, vão virar mão de obra explorada pelos europeus, no caso dos espanhóis. Fala, Vinícius, você que queria falar. Não é você? No caso, esses que sobraram, eles vão ser escravizados? Muitos serão escravizados. E o que não vai ser escravizado vai trabalhar, como nós vamos estudar na frente, vai ter os nomes, tudo explicadinho para a gente entender, vão ter que trabalhar e não tem praticamente um retorno, Vinícius. Não chega a ser uma escravidão, mas é uma parceria desfavorável para os nativos. Vai estudar logo à frente. Pode continuar, Maria, o seu parágrafo.
Concretizada a dominação da América Central e do México, os espanhóis iniciaram a conquista da América do Sul. Nessa empreitada, destacou-se Francisco Pizarro, que, com a mesma violência, submeteu o Império Inca após tomar sua capital, Cusco, em 1533. Aqui em cima, nós temos um grande dominador, que é o Hernán Cortés, que vai detonar com os astecas e com outros povos, mas a gente estuda os astecas. Aqui nós vamos ter outro grande conquistador, que é o Francisco Pizarro, que vai acabar com o Império Inca. Nós estudamos que graças às montanhas e que graças à vegetação que cresceu em torno de Machu Picchu, esse local ficou preservado. Então, ele só ficou preservado por causa da geografia, que era de difícil acesso, que era um local de refúgio do imperador Inca, tipo uma casa de veraneio do imperador Inca, em que ficou tipo escondido na montanha, nas montanhas e na vegetação. E que só foi descoberto no século passado por um arqueólogo dos Estados Unidos. Porque senão eles também tinham destruído Machu Picchu. Professora, mas como que esses povos incas provavelmente chegaram lá, sendo que era de difícil acesso? Não, os incas eram o dono do lugar. Sim, então, mas quando Não, Vinícius, isso é uma coisa que remonta àqueles povos que saíram da África, que vão caminhando, que chegaram às Américas e que aos poucos vão tomando os locais e vão fazendo as suas moradias, os seus impérios. Inclusive, o Império Inca tem aquele processo do ar que a gente fala do ar rarefeito. Mesmo o ar sendo rarefeito, eles construíram ali uma civilização. É uma adaptação daquele povo. Por exemplo, quando os nossos jogadores do Brasil vão jogar na Bolívia, eles têm muita dificuldade de jogar. Por quê? Porque o ar, por ser muito montanhoso, tem uma dificuldade para absorver o ar. Então, é um processo de conquista. Ah, tá. Pode continuar aqui para mim, por favor. A Giovana. Esse processo de conquista e de dominação provocou a desestruturação da tradicional economia agrária dessas civilizações. Com as guerras e o alto número de mortandade, a produção de alimentos despencou, o que provocou uma grave crise marcada pela fome. Além da fome, as doenças trazidas pelos europeus desconhecidos da América, como a gripe, a varíola e sarampo, tornaram-se fatores determinantes para a dizimação de milhões de pessoas que viviam no continente. O relato ao lado apresenta o ponto de vista de um nativo sobre esse processo extremamente violento. Então, além do processo de embate, de combate, de mortes, nós tivemos o extermínio por doença. E no processo em que eles estavam debatendo, eles estavam, entre aspas, guerreando, não tinha quem cuidasse das plantações. Então, muitos vão passar fome. E nesse processo de fome, também vão morrer. Então, assim, por causa da ganância desses europeus, grande parte dos impérios das Américas foram por água abaixo. Isso é uma ganância, é uma coisa assim que não tem fim o dinheiro. Pode continuar aqui para a tia Tânia, por favor. O Fábio. Com as guerras e alto número de mortes. Aqui, ó, meu amor. E tudo isso se passou conosco. Tá. E tudo isso se passou conosco. Nós ouvimos, nós o admiramos. Com esta
Com esta lamentosa e triste sorte, nós vimos angustiados. Nos caminhos jazem dardos rotos, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, ensanguentados têm seus muros. Ele está falando aqui sobre o processo de dominação. Ele fala da destruição deles. Ele relata como o povo ficou. As casas serão destelhadas, destruídas, as pessoas serão mortas, terá derramamento de sangue, terá sofrimento, terá dor e ranger de dentes. Vamos lá. Vou pedir para olha, Guilherme, por que você está desligado? Ana Cecília, por que você está desligada? Professora Tânia. Maria Antônia, por que você está desligada? Fernanda, por que você está desligada? Professora, o Oi. Guilherme falou no chat. Guilherme está aqui. Ele falou assim, ele tá usando o computador falta com Ana câmera Cecília, e microfone. Falta Maria Agora eu já Antônia, troquei. falta a Maria Eugênia, falta a Fernanda e o Arthur está com dois aparelhos. Vamos lá. Pode continuar a leitura para a tia Tânia Benila. Naquele período, a violenta exploração dos indígenas pelos espanhóis encontrou vozes dissonantes, como o Frei Bartolomeu de Las Casas, que condenava o genocídio indígena. Então, vai aparecer alguém e pensa que não precisa daquela crueldade para dominar. É o caso do Frei. O Frei acha que tem que ter o domínio, mas ele pensa que não precisa matar, exterminar, fazer genocídio com aquele povo. Ele pensa que deve ter uma outra possibilidade de domínio sem tanto derramamento de sangue. Pode ler, Benila, devagar. Os espanhóis, esquecendo que eles eram homens, trataram essas inocentes criaturas com crueldade digna de lobos, de tigres e de leões famintos. Há 42 anos não deixaram de os perseguir. Quarentena não, Benila. Ah, 40. Os perseguir, desoprimir, os destruir com todos os meios criados pela cobiça humana e por outros que estes tiranos chegam a imaginar. Hoje, não se conta senão 200 indígenas na ilha espanhola, São Domingos, que outrora obrigava 3 milhões. Abrigava. Então, pensa bem, a cobiça humana fez com que os espanhóis esquecessem que eles eram homens. E eles trataram aquelas criaturas como se os espanhóis fossem lobos, tigres, leões famintos. Então, é uma destruição em massa. Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente vai estudar e vai falar que houve um genocídio dos judeus, mas aqui também foi um genocídio. O que é um genocídio? É um extermínio. O que é um extermínio? É acabar. Eram dezenas de pessoas. Hoje conta 200 indígenas naquela ilha. Hoje, falando de 2001, né? Eram 3 milhões. Se você pensar friamente, pensa que vai ter a chegada de alguém aqui, patrocínio, para nos dominar. Hoje, patrocínio tem aproximadamente 90 e alguma coisa. Vamos colocar por cima. 100 mil habitantes. Essas pessoas que chegaram para nos dominar vão nos matar, nos infectar com doenças
E desses 100 mil, vai sobrar 1.000, vai sobrar 2.000, vai sobrar 10.000. Isso é o quê? Um extermínio. O que é o extermínio? Um genocídio. O que é um genocídio? Uma matança em massa. Vamos, Paola. Primeiro, vou aumentar a imagem. E nós vamos observar o desenho. Vamos ver o que vocês conseguem ver no desenho para comentar comigo. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é esse aqui, ó. O que será que é isso aqui? Dinheiro. Dinheiro. Ouro. E o que será que essa pessoa faz com essa pessoa e esse outro aqui? Negociando escravos. Negociando alguma coisa. A gente nem sabe direito o que eles estão negociando, não. Mas eles estão negociando. Né? Aí, a tia Tânia apaga aqui. E a tia Tânia vai puxar a imagem um pouquinho. O que a gente vê aqui, olha? Olha aqui. No meio da situação, nós estamos vendo o quê? Olha. Cavalos. Cavalos. Né? Cavalos. No meio do povo. Quando você está numa posição em cima de um cavalo, você já tem uma visão diferente do que está embaixo. A sua visão amplia. É a mesma coisa quando você está numa rodovia, que você está num carro e num caminhão. Quem está num caminhão tem uma visão muito maior da rodovia. A visibilidade é muito mais ampla do que quem está num carro. Ué. O carro é baixo, o caminhão é alto. Um ônibus de 2 andares, quem está lá em cima, então é outra. Voltando na imagem. O que vocês veem aqui, ó? Os escravos trabalhando. Pode ser escravos ou não, mas eles estão Trabalhando. E parece que é onde? Em Minas. Em Minas. Olha aqui as picaretas. Olha, eles carregando. Olha esses aqui em fila. Quem que é esse aqui, ó? Tá dando para ver muito bem. Um frei? Um padre. Olha a cruz da mão dele. Olha no seu. Olha no seu. Enquanto eu mostro aqui, você olha no seu, que aí você vê melhor. Olha. Então, isso aqui, se você imaginar, o que está acontecendo com esse frei e com essa fila de índios aqui? Estão sendo dominados. Dominados. É uma dominação em massa. Por meio de quê? Dominação por meio de quê? De guerra? Não. Aqui não tem guerra, não. Nesse pedaço aqui não tem. Católica. Pela imposição da fé. Professora, Né? Pode ir falando que eu tô ouvindo. tem aqui embaixo, aqui, ó, a senhora tá quase com o cursor. Ah, Esse homem aí de azul, e ele tem alguma coisa embaixo com o machado. Do lado aí. Aqui, aqui? Aqui? ó. Aqui, ó. Ah. Tá. Olha. Isso aqui, se você observar aqui, você vai ver uma dominação. Olha, a pessoa está abaixada. Essa pessoa já está numa situação desfavorável. E alguém aqui está olhando. Olha, eles estão fazendo, a gente não sabe o que é, que a gente não sabe, mas esses outros estão olhando. Para que eles estão olhando? Por que esses estão deixando ele olhar? Para aprender que não era. Para servir de exemplo. Ó, se você fizer, vai acontecer isso com você também. A Paola falou que tinha pessoas penduradas na árvore. Pois isso também é um exemplo. Aqui, para eles sacrifício, olha aqui. Atrás. Do lado aí, com os pés amarrados.
Aqui. Então, quando você começa a observar a imagem tem muito a nos mostrar. Ela está aqui para nos ensinar. Né? Pronto, agora vamos diminuir aqui. Aí também perto da cruz tem um pote cheio de ouro. Não, mas é a exploração, né? A conquista espanhola, em todas as regiões onde se viu coroada de êxito, conduziu a um processo de crise geral das culturas submetidas. Lógico, né? Então, a conquista foi de quem? Dos espanhóis. O povo que sobrou vão ficar numa situação inferior. Quem vai sobrar, que não morre, fica submetido ao domínio espanhol. Em certas situações, como no caso de Arawak nas Antilhas, levou ao completo desaparecimento físico daquela população conquistada. Matou tudo, acabou. Noutros casos, como no México ou no Peru, ainda não tenha eliminado totalmente a população, provocou alterações e deformações na cultura e no modo de vida. Lógico, eles vão impor a cultura europeia, costumes europeus. Vão colocar essa população para trabalhar para eles. A população perde os direitos. Quiçá da Ilustração, lembremos o caso do México Central, que possuía pouco mais de 25 milhões de indígenas em 1519. 25 milhões! E se viu reduzido em 1605 a 1 milhão. Você pega esse número aqui e diminui esse para mim. Pega 1605 e diminui.